Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o técnico Leonardo Jardim tomou uma ótima decisão. Passou do tempo de tomar essa decisão. Ele barrou o Plata, né? Plata não foi relacionado para o jogo de logo mais contra o Corinthians. E aí a gente vai juntando as informações dos companheiros e vai chegando à conclusão que foi uma decisão mais do que acertada. Quem deu pela primeira vez que o Plata foi barrado por opção técnica foi a Raíssa Simplício. E o Vene Casagrande, nesta manhã, acabou publicando que o Plata vem tendo também atitudes no dia a dia que vem irritando, vem incomodando, acho que o termo mais correto é incomodando a comissão técnica. Por isso ele está fora do jogo contra o Corinthians, né? Nem no banco de reservas ele vai ficar. Ou seja, uma decisão muito boa de um jogador que eu acho que é o símbolo do fim da gestão do Felipe Luiz, né? A insistência com Gonçalo Plata. Um jogador que foi escalado como centroavante na partida contra o Lanús, sendo que, como diz o companheiro Mauro César, ele tem alergia a gol. Ele pode ser tudo, menos centroavante, é um ponta. Inclusive, os dados são impressionantes, né? Ele jogou apenas 23 minutos sob o comando do Leonardo Jardim, em 4 partidas, nenhuma delas como titular. Então, um jogador que já não via fazendo a menor diferença no Flamengo, sob o comando do técnico português, e agora tem como novidade, né, a barração dele, ou seja, não foi sequer relacionado para o jogo contra o Corinthians. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site da BandBet, apontando sua câmera, para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado. Ou então, se você preferir, você vai digitar no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Pronto, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para este grande jogo. Vai ser um jogaço entre Corinthians e Flamengo às 8h30 da noite na Neoquímica Arena, tá? Você vai ter acesso a super odds, inclusive. Olha, tem uma do Flamengo que é coisa linda, hein? Não perca a sua oportunidade, então, de fazer a sua fezinha na BandBet com acesso às melhores oportunidades do mercado. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, sobre o Plata, é isso. Uma decisão que demorou para ser tomada, né? Se o Plata vinha causando problemas, isso não é de hoje, isso é informação, isso não é de hoje, o treinador tem que tomar uma atitude, né? Isso cabe ao José Boto também, tá? É uma atribuição do José Boto, né? O José Boto tem como atribuição principal, como prerrogativa, zelar pelo bom funcionamento do departamento de futebol do Flamengo, tá? Não é só contratar. Eu acho que é muito importante vocês entenderem isso. Então isso tem que partir do José Boto também, tá? E quando o José Boto sugere ao BAP a demissão do técnico Felipe Luiz, talvez essa insistência com o Plata, aí eu estou dando uma opinião, esteja no pacote, né? Fato que o Flamengo vai enfrentar um Corinthians logo mais, que está com o técnico Dorival Júnior na berlinda, né? O Dorival vem mandando recados explícitos, não implícitos, à diretoria do Corinthians nas suas entrevistas coletivas, né? Então, assim, há um incômodo interno com o Dorival Júnior. Fica pedindo reforços, falando que se não está satisfeito que mande ele embora, aquela coisa toda. Então é um Corinthians que entra em campo contra o Flamengo depois do empate contra a Chapecoense por 0-0, num jogo muito ruim, em que foram poupados vários titulares, inclusive o Memphis. O Memphis foi poupado nessa partida, né, que marcou um empate contra o time horrível da Chapecoense. De fato, o time da Chapecoense é muito fraco, joga no piso de plástico, inclusive.
Então, assim, é um time que se mobilizou muito para a partida contra o Flamengo. Uma mobilização muito grande para esse jogo contra o Flamengo, né? Então, assim, todas as equipes, quando vão enfrentar o Flamengo, elas se mobilizam, se motivam mais para a partida, né? E o Flamengo tem que entrar em campo, no mínimo, com o mesmo espírito com o qual o Corinthians vai entrar em campo. Ou seja, combater, ser um time combativo. Porque na técnica e na tática, eu sou mais Flamengo. Eu sou mais Flamengo nesse jogo. Então eu penso dessa forma. Acho que o Flamengo tem tudo para sair com um resultado positivo de Itaquera, se encarar o jogo como tem que ser encarado. E acho que o primeiro passo para isso foi limar o Gonçalo Plata. Lima, não está se comportando bem, não tem vaga cativa. E certamente o técnico Leonardo Jardim vai ser questionado na entrevista coletiva sobre o Plata. E tem que ser mesmo. Escuta, o que aconteceu? E aí ele vai falar tudo o que tem que ser dito, ele não mede as palavras não. O português, por natureza, é muito literal, é muito objetivo. Então ele vai falar tudo sobre isso. Como é que joga o Corinthians? Bom, uma estratégia interessante para o Flamengo pode ser colocar 2 pontas nesse jogo, porque os 2 laterais apoiam bastante, né? Mateuzinho, que detesta o Flamengo jogando pelo lado direito, e Matheus Bidu, que tem suas limitações pelo lado esquerdo. Joga numa linha de 4 e tem também uma jogada muito forte de bola parada com o Gustavo Henrique, né? Essa jogada é manjada pra caramba. Inclusive, ela funcionou contra o Flamengo no jogo da Supercopa, em que o Gustavo Henrique recebe a bola, cabeceia para o Gabriel Paulista fazer o primeiro gol do Corinthians naquela partida, né? O cruzamento não foi nem um cruzamento, foi um lançamento do Mateuzinho para a cabeçada do Gustavo Henrique e a chegada do Gabriel Paulista. Então, a jogada com a qual o Flamengo tem que ficar muito atento. E quem marcava o Gustavo Henrique tem 1,95 m naquele lance. Varela, ou seja, isso não pode acontecer. Varela é um jogador muito baixo. Até por isso o Leonardo Jardim tem optado mais pelo Emerson Royal, que além de ser um lateral que avança bastante, apoia bastante, um lateral de corredor, é um cara mais alto, né, que pode servir como um antídoto para essa forte jogada do Corinthians, né? Se jogar com o Losango no meio de campo, o Dorival pode se complicar. E é assim que ele vem jogando no Corinthians, né? Com Ranieri ou Alan. O Alan não vai para o jogo, Ranieri, Breno Bidon, André, esse André é bom jogador, e Garro. Não acredito que o Garro vá para o jogo. Então o Bidon deve ser a ponta desse losango, com o Carrilho pelo lado direito, jogando com o Memphis e o Yuri Alberto. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.